Boa noite! Como vocês estão, meu povo? Estava sumido por alguns grupos, não é mesmo? Semana passada que eu não vim porque estava ruim da gripe? Ou foi semana retrasada? Então, eu sei que eu estou há 2 semanas sem dar as caras aqui nesse grupo de oração. Um foi pelo acampamento, o outro foi porque eu estava meio ruim da gripe e derrubou eu legal. Mas estamos de volta. E hoje eu estou aqui para falar sobre um ponto específico da conversão, que é o desânimo. É um ponto que todos nós vamos passar nessa trajetória até o céu. Você pode sentar, tá, gente? Vocês estão de pé e vão cansar. Como vocês já vêm escutando, como vocês vêm nas missas, em qual tempo nós estamos? Qual? A Páscoa, olha lá, o cara acerta tudo, hein? Estamos na Quaresma, ó, tudo no plural, né? Estamos na Quaresma, e Quaresma nada mais, nada menos que é o tempo de conversão. O tempo onde nós entregamos o nosso corpo, as nossas vontades a Deus e fazemos aquele sacrifíciozinho. Por isso a penitência, a época de conversão, a época de mudança, porque isso significa a conversão. A conversão significa mudar, passar, digamos assim. A conversão, no modo geral, vou dar um exemplo das moedas. Quando você vê lá, tal produto é $10. Vamos fazer a conversão para o real. Você muda para o real. Só que quando nós falamos da conversão na igreja, aí é a nossa mudança interna. Quando nós decidimos deixar de viver costumes, quando nós decidimos de deixar de viver algo que nós vivemos diariamente, constantemente. Nós mudamos a nossa forma de ver o mundo. Mudamos a nossa forma de viver, principalmente. E a Quaresma é um tempo que vai nos ajudar a entrar nessa conversão. Eu não sei se todos aqui já tiveram a conversão que você fala, eita nós, Jesus desceu aqui em mim. Mas se você não teve, hoje é o dia de você se entregar a Jesus. Pedir essa conversão real, para você virar a chave na sua vida. Eu vim aqui hoje te explicar que a conversão não é essas 1000 maravilhas que a gente vê na internet, ou que a gente vive no começo da nossa conversão. Um dos pontos onde a gente mais se ilude é no começo da nossa conversão. Porque a gente recebe aquele amor imenso, aquela chama do Espírito Santo queimando em nós. E aí nós achamos que pro resto da nossa vida vai ser aquilo. Só que nós não esperamos com o silêncio de Deus. A maior provação que Deus nos manda é o silêncio. Eu creio. Porque é muito fácil nós acreditarmos que Deus existe. Nossa, Deus existe porque Ele fala todo dia, Ele está falando comigo. Mas quando Ele resolve silenciar, aí é onde nós temos que provar se a nossa conversão é sincera ou se a nossa conversão é uma conversão onde só existe se Deus falar com você. Como eu falei, esse começo da conversão é um período muito lindo, digamos assim. Você vê Deus em tudo. O cara tá te xingando, você fala, é filho de Deus. Nem vou retrucar ele. Deixa ele continuar falando mal de mim. Deus abençoe, meu irmão. É bem isso que nós faz no começo. Não é não, Lauro? Só que quando nós vamos caminhando, nós temos que ganhar maturidade espiritual. Porque um exemplo bom aqui é as crianças.
criança, ela tem a vida perfeita, ela brinca, ela dá risada, chora só quando cai e se rala. Mas se você colocar ela para resolver um problema, resolver algo que necessita de uma mentalidade, ela já não ia dar conta. E é por isso que Deus vai nos testando, colocando provações na nossa vida, para que nós consigamos atingir essa maturidade, para que a gente consiga aprender com as provações que Deus nos manda. Aí você pensa, nossa Senhora, Deus, para que isso? Está a resposta na sua mão. Para você receber essa maturidade, para você conseguir entender que a vida não é 1000 maravilhas quando você trata de Deus. Para você ter uma vida, para chegar no céu, você precisa passar por esse período de, muitas vezes, frieza, esse período de, parece que escuridão, onde Deus não te dá respostas, onde o mundo pisa em você, onde tudo parece que está te levando para o inferno, se for falar bem a verdade. Uma coisa que o Hélio uma vez viu e me falou, foi que se o seu caminho para o céu realmente parece o céu, você está indo para o inferno. E se o seu caminho para o céu parece o inferno, aí você está indo para o céu. Porque é difícil e é um mundo que ele testa a gente em todos os sentidos. Nas provações, que é o que eu falei, e nas tentações. Principalmente na nossa idade. A tentação de um vídeo no Instagram. A tentação de um ato impuro dentro do seu quarto. E aí você vai falar, não, mas eu não caio porque eu não fico sozinho. Então você dorme com alguém. A Laura e o Hélio é casado. Eles, posso falar que não tem problema. Mas se você namora, ou se você é solteira, a única pessoa que você tem que dormir é família, irmão ou irmã, ou seus pais. Ou um amigo também, né? Mas para a gente se manter nesse processo de conversão, nós precisamos de oração. É o ato principal. É a mesma coisa que você pegar o seu celular e ligar para Deus e ficar conversando com Ele, aumentando a sua intimidade. Uma amizade, ela é construída pela intimidade, pela conversa. Quanto mais você conversa, mais intimidade você tem. E por isso a importância da oração. Quanto mais próximo de Deus a gente está, mais difícil da gente cair em tentação, ou na primeira provação a gente desistir de tudo e largar de mão e falar, não, esse lado é muito difícil. Que bom que é difícil. Eu peguei uma passagem para falar sobre a importância da oração, que ele vai ser Mateus 21, 18. Assim que todos acharem, levanta a mão. O David esqueceu a Bíblia dele no carro. Presta atenção, David. Você trouxe. O que importa é que você trouxe. É que a TDAH não ajuda. Todos acharam? Aqui não. Mateus 21, 18. Mateus versículo 21, capítulo 21, versículo 18. O título dessa passagem que eu vou ler, pelo menos na minha Bíblia, está a figueira, a fé e a oração aqui. Todos acharam? De manhã, voltando à cidade, Jesus teve fome. Viu uma figueira à beira do caminho e foi até ela, mas não encontrou nada, além de folhas. Disse então à figueira, nunca mais produza fruto. E no mesmo instante a figueira ficou seca. Vendo isso, os discípulos diziam espantados, como é que a figueira ficou seca tão de repente? Jesus lhes respondeu, eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem,
não farão apenas o que eu fiz com a figueira, mas se disserem até mesmo a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, assim acontecerá. E tudo quanto vocês na oração pedirem com fé, o receberão. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Tá meio fraco, mas tá bom. Bom não, né? Aqui nessa passagem vai nos falar de 2 pontos. A oração, que eu acabei de falar para vocês, e a fé. São 2 coisas que andam junto. Porque você rezar, mas não tem fé, não é a mesma força de uma oração que você reza e tem fé que através da sua oração a graça de Deus vai agir na sua vida. E essa passagem vai nos falar que aquela figueira que não produzia mais nada, Jesus, apenas numa palavra, ela morre. Você entendeu? Eu acho que é meio autoexplicativo. Se nós não queremos produzir frutos para Deus, se nós não buscarmos crescer, frutificar todos os dias na oração, mantendo a nossa fé forte e firme, a nossa alma morre. E não adianta nada a gente ter o corpo vivo, saudável, inteiro nesse mundo, se a nossa alma está morta. Melhor, não vou falar matar o resto não. Mas, para que você vai ficar nesse mundo? Se sua alma morreu. Então o nosso objetivo nesse mundo é nos fortalecer na oração, para que através da oração, com a nossa fé, nós produzimos frutos. Ah, Lucas, mas que frutos são esses? Através da sua conversão, você trazer mais almas para Jesus. Você reavivar mais almas para Jesus. Nesse mundo que nós vivemos hoje, o mundo está morto. É pouquíssimo os que ainda mantêm a sua alma viva para Deus. É poucos os que ainda fazem o mínimo de esforço para dar frutos. E nós devemos se juntar a essas pessoas que querem levantar essas almas. Só que no meio desse caminho, como eu tinha falado, aparece algo muito difícil, que é o desânimo. Todo mundo passa por isso. Não adianta você falar, não, eu não vou passar porque eu rezo muito. Amém. Mas quando você entrar nesse período do silêncio de Deus na sua vida, independente da pessoa que seja, se seja a pessoa mais fiel, ela vai desanimar, nem que seja um pouquinho. Só que quando nós fraquejamos na nossa oração, o mínimo, esse desânimo vem muito mais forte. Só que esse desânimo também, ele não é causado apenas porque Deus silencia no nosso coração. Tem muitos fatores que fazem com que nós desanimemos. E a oração é o ponto principal, para que esse desânimo não seja o ponto final da nossa fé. É por isso que quando você vem aqui no grupo de oração, a gente começa dançando e aí a gente faz um momento de oração. Para você se encher a sua alma do Espírito Santo e você reavivar a sua alma. Para você realmente viver o restante do grupo e chegar em casa carregado, cheio do Espírito Santo. E parar de chegar em casa com aquele vazio que você sente todas as vezes que você faz qualquer outra coisa. Esse é o objetivo da oração, nos encher. E o primeiro ponto que eu tenho a citar é quando nós desanimamos por ninguém acreditar em nós.
principalmente no começo. Eu falo por experiência própria. Antes de eu realmente virar essa chave na minha cabeça, eu era doido. E aí você imagina, um cara que era louco, não estava nem aí para Deus, muitas vezes falou, eu nem acredito nele, porque cadê? Qual que é a movimentação dele na minha vida? Muitas vezes falar que não acredita, rasgado. Vim para a missa, só não dorme. Eu acho que eu só não dormia na missa porque minha mãe era rígida. Ela também não é muito da igreja, mas de qualquer forma ela fazia questão de que nós viéssemos para a igreja e nos concentrasse pelo menos na homilia. E sabe qual que é o mais lindo de tudo isso? Foi que através dessa atitude da minha mãe que a minha conversão começou a andar. Porque foi numa homilia que Deus me tocou. Foi numa homilia onde o padre terminou ela falando assim, e aí, você já aceitou a sua missão que Deus colocou aqui na terra? Você já aceitou o que Deus tem preparado para você? E eu tinha aceitado? Muito pelo contrário, eu fugia. E eu fugia fazendo diversas atrocidades aí. Enchendo a cara. Mulherada doida na minha vida. E agora você imagina, uma pessoa que viveu assim, do nada fala, nossa, mas Deus é perfeito. Sendo que uma semana atrás ele falava, nossa, Deus não faz nada na minha vida. Imagina, quem que vai acreditar e vai falar, nossa, esse aí é real, hein? E posso te falar, esse ponto na sua vida é o ponto onde mais vai doer, é o começo. Porque muita gente vai desacreditar da sua conversão. Muita gente vai olhar para você e vai falar, nossa, que mentiroso, olha só, fazendo cena para os outros. Olha só, quer dar uma de santinho agora. Mas é através dessa oração que a gente leu, dessa oração que eu expliquei para vocês, que isso aí não atinge. Só que esse ponto das pessoas não acreditarem em nós, ela não vai vir somente no começo. Quando você quiser completar os planos que Deus tem na sua vida, lá no meio, quando você já tiver uma caminhada, você pode ter 30 anos de caminhada, pessoas não vão acreditar em você. Muitas vezes você vai seguir o que Deus quer, mas nesse caminho pessoas vão te jogar para baixo, pessoas vão te tirar do seu foco, pessoas vão falar que você não vai conseguir, e aí você acha que é fácil? Não é fácil. Só que nós devemos depositar tudo isso nas orações. E eu posso te falar, dói. Principalmente quando essas pessoas que não acreditam em você, sua própria família. Eu tenho tentado fazer algo e espero esse tempo chegar. Mas quando eu contei para minha mãe, o que ela falou foi, logo logo você desanima. É mais uma vez que você pensa uma coisa e depois desiste. Dói falar isso, sentir isso. Já dói de você escutar isso. Mas imagina quando vem da sua própria família. Como eu falei antes, foi ela, por causa da atitude dela, que eu recebi o chamado de Deus dentro do meu coração. E aí dói mais ainda quando você vê que a pessoa que te fez enxergar o amor de Deus te fala um negócio desse. Mas o nosso papel nessa terra, como eu falei numa das pregações passadas que eu fiz aqui, é termos amor. Não porque é minha mãe, não porque é sua família,
mas porque ela também é filha de Deus e ela também erra. Muitas vezes nós fazemos por merecer. Eu não nego que muitas vezes eu falei, eu vou ser isso e desisti. Agora eu vou ser isso. Não vou ser também. Imagina, ela já esperava que poderia vir algo da mesma forma. Só que às vezes nós já sabemos que vai ser assim. Eu tive o surto do sacerdócio. Estava decidido. Vou entrar para o seminário. A cidade inteira estava sabendo. Foi isso aqui, para eu começar. E do nada, desistiu. Mas desistiu por quê? Porque você não quis mais? Não, porque Deus me falou que não era. Só que muitas pessoas não vão entender que foi uma resposta de Deus na sua vida. Você desistir daquilo. Muitas pessoas vão olhar para você e falar, que é isso aí? Deus nem está falando com você, meu amigo. Você que só desistiu porque viu que é chato. E é muito difícil você chegar para alguém e falar, nossa senhora, eu vou fazer tal coisa. E a pessoa não está nem aí. Desacreditar. E o nosso papel como servo nesse mundo é realmente nós estarmos de braços abertos, para que quando essas pessoas rejeitadas, essas pessoas que não foram acreditadas por familiares, por amigos, vierem até nós, nós como servos de Deus. Muitas vezes nós também vamos estar machucados, com alguma feridinha aberta doendo. Mas o nosso papel de servo é independente da nossa situação. É estarmos abertos a sentir o amor de Deus e passar Ele ao próximo. É só fazer o esforço mínimo que nós conseguimos. Eu não vou negar para você que, na minha opinião, essa provação que a gente vai passar um dia, se você não passou, você vai passar um dia, ela vai acontecer frequentemente. Pessoas vão desacreditar de você a todo instante, porque Deus incomoda, o amor de Deus incomoda as pessoas. Então, quando você resolve agir pelo que Deus te falou, as pessoas não acreditam. Porque o diabo, para te tentar, usa elas para te desanimar. Só que aí a oração entra e destrói tudo isso. E através da sua oração, o Espírito Santo vem com aquele fogo abrasador e queima tudo. Tudo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que foram desacreditadas. E a primeira é São Paulo. Imagina só. O cara que matava os cristãos, perseguia, do nada virou cristão. Quem que ia querer andar com aquele cara? Porque o cara matou tudo quanto é cristão. Aí do nada, você está andando, o cara está pregando com você. Lógico que você vai ficar com o pé atrás. E muitas pessoas desacreditaram dessa conversão dele. E ele é o exemplo principal, digamos assim, depois de Jesus. Para o início da conversão, quando as pessoas não acreditam. Outro exemplo é Jó. Jó tinha tudo. Dinheiro, família, tudo. Tinha uma vida ótima. Uma relação com Deus ótima. Só que o diabo um dia chegou para Deus e falou: vamos testar se essa fé de Jó é real. E Deus tirou tudo.
Se eu não me engano, o filho dele morreu. Ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Não sobrou nada, a não ser ele e a mulher dele. Aí você vai pensar, tá, mas o que tem de desacreditar? Porque a própria mulher dele não acreditava mais em Deus. E a própria mulher dele não acreditava que ele fosse sair dessa situação com aquela mesma fé em Deus que ele tinha, quando ele tinha tudo. Então, ele é o maior exemplo, depois de Jesus, claro, de quando nós estamos no meio desse caminho de conversão. E aí na primeira provação, ou na primeira decisão nossa, as pessoas desacreditam. Ele tinha tudo para falar assim, Deus, eu tinha tudo, você tirou tudo de mim. Mas não. Ele superou e provou para Deus. Porque as provações de Deus é isso, você provar a sua fé, se ela é concreta ou não. E ele provou para Deus que a fé dele era realmente concreta. E agora, o maior exemplo de todos. Esse foi uma pancada até para mim, quando eu estava preparando essa pregação. Jesus. Quantas pessoas desacreditaram nele, não é mesmo? Imagina você ver o cara que falou que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. O cara que fazia milagres, pregado numa cruz. Quantas pessoas não olharam para ele e falaram assim, meu Deus, era um mentiroso, não vai fazer nada. Esse cara vai ressurreição, olha só, eu sempre falo essa palavra. Mas esse cara vai ressuscitar, olha lá. Imagina você olhar para um cara assim, ó. Você ia falar que esse cara ia ressuscitar? Meu amigo, não tem. Eu falo que nem os discípulos dele deviam acreditar muito nisso. Não é à toa que um negou ele, outro traiu ele e os outros fugiram. A não ser Tiago. Tiago? Eu ainda confundo os nomes. É Tiago ou João? Que ficou com Jesus até o final. João, né? Confundo os nomes. São 12, né? Para lembrar, pelo amor de Deus. Mas Jesus, como sempre, é o maior exemplo da nossa vida em todos os aspectos. E nesse não é diferente. Ele tinha tudo para virar para a gente e falar assim, poxa, ninguém acredita em mim, então se lasque. Deixa morrer todo mundo então. Porque eu vim para salvar, eu vim para abrir as portas do céu e é assim que eles me tratam, desacreditando. E esse ponto que eu trago é que muitas pessoas vão desacreditar. E o segundo e último ponto que eu trago é o ponto dos problemas em casa. Muitas vezes você desanimar porque você vê que parece que suas orações não são atendidas. Muitas vezes você vê sua família destruída e cada vez indo para um buraco mais fundo. Você não poder fazer nada a não ser dobrar seu joelho e rezar. Eu posso te falar com toda certeza que essa é uma das dores que faz a gente duvidar às vezes de Jesus, do amor de Deus, se realmente existe. Lá em casa, por muito tempo, nós fomos unidos. Todo mundo era unido.
E quando nós se mudamos aqui para a Floresta, meu pai perdeu o emprego. E foi desse ponto que parece que tudo desmoronou. Porque meu pai, você via escrito o desespero. A minha mãe, escrito o desespero de buscar um emprego para tentar reestabelecer a vida financeira da nossa casa. Só que o que foi acontecendo é que para o meu pai conseguir esse sustento para nós, ele precisou sair de casa. E o que mais me doeu nesse processo foi que eu era muito apegado a ele. Eu e meu pai tem uma proximidade que não tem escrito. A gente se entende no olhar. É aquela relação de pai e filho de filme mesmo. Só que quando eu vi ele saindo de casa, no começo para mim não era nada. Para mim era só uma sensação de é mudança acontecendo na minha vida. E esses tempos atrás, Deus me mostrou o tamanho do buraco que isso tinha causado. Me mostrou o quanto que eu julgava o meu pai. Me mostrou o quanto a minha família estava destruída. O quanto a minha família não tinha mais união. O que rodava ali dentro era só: eu preciso conseguir dinheiro. Minha mãe entrou no serviço que entra às 8 e sai só quando Deus quiser. Então aí imagina, eu tinha minha família toda ali. Meu pai não morava mais em casa. Minha mãe não via. E a minha irmã saiu de casa para morar com o namorado. O buraco que criou dentro do meu coração foi o buraco mais difícil de eu conseguir me manter. Ele ainda está aqui dentro, fechando. Porque graças à oração, graças ao pedir o discernimento para Deus, para que Ele me dissesse o que fazer, Ele me mostrou como fechar esse buraco. Perdoando. E muitas vezes é o que nós precisamos. Perdoar. Aí você fala: não, mas eu não tenho nada por ele. Eu não tenho nenhuma mágoa. Ele nunca fez nada para mim. Eu também achava que meu pai não tinha feito nada. Até uma vez em um retiro, meu pai me mandar um vídeo. Hoje meu pai é Uber. Meu pai me mandar um vídeo falando: eu sei que eu não estou em casa, mas a cada passageiro, a cada pessoa que eu carrego naquele carro, eu penso em você. E o meu coração, ele quebrou por pensar que eu tinha julgado, tinha falado mal, tinha falado que ele não ligava mais para nós. Eu vi o amor do meu pai por mim num vídeo. E quando ele me falou aquilo, eu simplesmente desmoronei. Eu vi o quão mal eu era. E a primeira coisa que eu busquei fazer foi perdoar, pedir perdão. Colocar isso nos pés da cruz. Rezar em cima disso. Porque é através da oração que Deus cura tudo. Todas as dores, tudo que causa desânimo no nosso coração, Deus está lá. Tudo que causa desânimo dentro de nós, tudo que quebra o nosso coração, tudo que nos joga no buraco, é só Deus.
E não adianta nós tentarmos ficar caçando pessoas, porque a opinião que elas vão te dar, o conselho que elas vão te dar, é ali, naquele momento. E quando você virar as costas e entrar no seu quarto, aquela dor vai continuar a mesma. Só que é dentro do seu quarto, nesse momento, que Deus está lá, para te entregar ao colo dele, para simplesmente abrir os braços e falar: meu filho, o que você está fazendo nesse mundo? Eu estou aqui, de braços abertos, para te dar esse amor, esse carinho. Para de procurar o que você não vai achar no mundo. Você está procurando no lugar errado. Eu peço para que nesse momento você fique de pé e feche os seus olhos. E nós vamos cantar uma música. E você vai colocar seu coração no que essa música fala. E se entregar a confiança, entregar a sua confiança a Deus, a se colocar a sua vida nas mãos de Deus, entregar todos os seus problemas que você tem, entregar todas as pessoas que não acreditaram em você, e coloca cada pessoa que você lembrar, uma por uma, cada problema familiar, cada solidão que você sente dentro do seu coração, coloca nas mãos de Deus.